Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Espero que todos possam ser edificados e que o Pai ministre em mim e que essa mensagem ela venha trazer uma consciência da manifestação do agir do Todo-Poderoso para o bem na vida dos tementes e para o mal na vida dos ímpios. Então, que essa mensagem ela nos edifique ainda mais. Eu vou falar a respeito da arca, que está muito ligada à questão da presença do Senhor. É isso que representava a arca no acampamento do povo hebreu, povo de Israel. Representava a presença do Senhor. E de fato o Senhor estava presente. Ele manifestou a presença dele de várias maneiras. E uma delas nas bênçãos e também nas guerras vencidas contra filisteus, contra os que eram perseguidores do povo, do Criador. Mas a mensagem que eu vou ler aqui, que o Senhor nos dê a interpretação, em nome de Yeshua, que tudo seja para a glória dele. Vai falar também a respeito de Samuel, do sacerdote Eli e dos filhos dele. Porque o foco é trazer a consciência da presença do Senhor. O Senhor se fez presente num todo ali, melhor dizendo, na questão de um todo que era no acampamento e todos eram beneficiados. Quer tementes ou não, porque existiam pessoas não tementes. E isso vai ficar claro aqui. Mas a bênção era estendida para todos que faziam parte ali do acampamento. E é interessante que dá para ligar o antes e o pós do sacrifício do filho. Porque de tempos em tempos, desde Moisés, a palavra lá em Coríntios fala, não, em Lucas, não me lembro exatamente o capítulo, não sei se é 22, não me lembro exatamente, onde Yeshua fala para os dois homens no caminho de Emaús, que desde Moisés, o que fora dito, testificava dele, estava falando dele. Mas existem outras representações que representam o Filho. E uma dessas mensagens que eu vou ler, alguns capítulos aqui de 1 Samuel, vai evidenciar isso, tá? Então, é uma mensagem muito conhecida, onde fala de Ana, no capítulo 2, 1, vai falar em 1 Samuel, tá, gente? Vai falar de Ana, da oração de Ana e de Samuel. E eu vou ler algumas partes para não ficar longo, e é necessário ler, tá? Então, aqui no capítulo 2, a partir do versos 12, vai falar sobre a maldade dos filhos de Eli, tá? Eu vou procurar não me alongar muito, mas é necessário ler. Se vocês quiserem acompanhar, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versos 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote perguntava para si tudo o que vinha no garfo. Não, peraí. O sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló.
Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao Senhor, que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam trazendo pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Vestindo uma túnica de linho, todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, ali abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles olha um ponto aqui muito que devemos nos atentar. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aí vem, aconselho que vocês leiam, porque se eu ler tudo vai ficar muito extenso. A partir do versos 27, vai falar sobre uma profecia. Profecia essa a respeito de toda a linhagem do sacerdote Eli. E não é nada boa. E ela se cumpre. No capítulo 3, fala a respeito do chamado de Samuel, que foi um chamado excelente. Ele fez o que o Senhor esperava, agradou ao Criador. Mas aqui no capítulo 4, eu vou ler para que vocês vejam, e aí depois eu vou voltar para o capítulo 2 para ler a oração de Ana. Vocês verem como que é muito interessante. Então no capítulo 4 vai falar a respeito dos filisteus, que tomam a arca, né? Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate,
Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: que os filisteus eram inimigos do povo do Senhor, embora reconheciam a grandeza e o poder do Deus de Israel. Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. E aí depois vai falar a respeito da morte de Eli, que ao receber a notícia, eu estou falando o que está escrito aqui, você pode conferir, continuar lendo. Eli, o sacerdote Eli, ao receber a notícia que a arca, não foi nem a notícia que os filhos tinham morrido, que a arca tinha sido retirada, ele cai, quebra o pescoço e morre. Tem uma nora de Eli que estava grávida e com a notícia de que a arca teria sido tomada, dá à luz, mas não suporta e morre. Dá à luz um menino. Inclusive o nome desse menino é Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Então a Bíblia ela é repleta de sentido. De um sentido para nos atentarmos ao Criador, ao zelo dele, à palavra dele. Porque a partir do capítulo 2, aí vai falar da oração de Ana, e aqui no versos 12, que foi o que eu li, fala da maldade dos filhos de Eli, que era uma certa zombaria. A atitude deles, eles zombavam do sacrifício, de algo que era feito, que representava coisas futuras, mas de algo que era feito para o Criador, eles zombavam. Eram os filhos dos sacerdotes. E então, vem a profecia, no versos 27 do capítulo 2, vem a profecia contra a família. E tudo isso acontece. Ele morre, a nora morre, vem o filho já com um nome, com um significado não bom, por conta que o Senhor cumpre com o que ele diz. Ele lançou o servo dele foi e lançou uma profecia. A descendência de Eli não chegaria mais à velhice. E tudo que está sendo dito ali na frente
tem a ver com a oração dessa mulher, com a oração de Ana. E eu vou ler para que vocês, para que fique mais claro ainda. Então, capítulo 2, a partir do 1 até o 11, diz: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. E Ele quem julga os atos dos homens. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A oração de Ana leva muito para profecias futuras, a glória do povo do Senhor. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele nos faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, e o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei. Aqui está falando de Davi, ó. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido, que é ele dará poder a seu rei. Por que eu falei Davi? Porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas Davi tem uma representação do filho, Yeshua, o rei da glória. Que existe aí uma interpretação espiritual. E voltará a ficar, e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Aí, como eu li, vem a maldade dos filhos, depois vem o ataque dos filisteus ao povo de Israel. 30.000 homens são mortos, a família de Eli, acontece ali um cumprimento do que fora dito através do servo do Senhor, uma profecia lançada. E o que isso quer dizer? Eu li que as mulheres que ficavam na porta das tendas se deitavam com os filhos de Eli. Não tinham temor. O erro estava chegando a tal ponto que fez com que o Senhor fizesse aí uma limpeza, né? Para ser um pouco mais clara. O Senhor fez uma limpeza na questão da impiedade. Porque Samuel foi prometido ao Senhor por Ana, uma mulher estéril. Tem toda uma representação espiritual. E ele cresce, assim como devemos crescer na graça e no conhecimento. Samuel cresce ali na presença, sendo instruído pelo sacerdote. Mas esse sacerdote tinha 2 filhos que eram ímpios. Relutavam aos ensinamentos do Senhor. Hoje em dia,
hoje, nós que somos filhos do Criador, nós que somos cristãos, nós que professamos crer na palavra do Senhor, professamos crer no Filho, estamos no tempo em graça depois do sacrifício perfeito e definitivo do Salvador Yeshua, devemos nos atentar a essas questões. Porque estamos em tempo em graça, mas a graça, quando ela vem sobre a vida de um temente, de um cristão, toda a casa é abençoada. Como diz a palavra, que não se pode esconder uma lamparina, né, debaixo da mesa. A luz, ela tem que resplandecer, ela tem que ser vista no sentido de que a fé que professamos, ela precisa ser mostrada como sacrifício diário. Como diz aqui, ó, em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 12. Ó, Romanos 12, do 1 ao 2, diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão temente, seja qual for o número de pessoas que tiverem aí na sua residência, ele é abençoado pelo Criador e todos usufruem dessas bênçãos. Mas uma coisa é usufruir de bens, outra coisa é usufruir da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela está hoje em nós, né? Como diz aqui em... Deixa eu ver aqui, peraí. É bom ir falando e lendo, expondo a palavra. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19 ao 20 diz: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso daqui é uma chave muito importante para que o crente, o evangélico, o católico, seja qual for a nomenclatura que se dê à fé que professam, porque a fé verdadeira é ser cristão, é estar em Cristo, é fazer parte do corpo dele. Mas muitos se colocam como participantes, né? São participantes de tal instituição, de tal denominação. Então, aqui é uma chave para entender se você é próspero ou não. Se você não é, a presença do Senhor não está na sua vida, independente de ser religioso ou não. Mas se você é uma pessoa próspera espiritualmente, se você é um sacrifício vivo, diário e santo e comprova dessa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor diariamente, e isso demonstra a presença do Senhor na sua vida. A luta para que tivessem a arca ao acesso deles era grande porque estar com a arca ali representava a presença do Senhor. E a presença do Senhor impedia ataques, e se viesse os ataques, eles venciam todas elas, mas tinham que estar com temor, tinha que ter alguém ali temoroso ao Senhor. Tanto que o Senhor permitiu que os filisteus tomassem a arca, o Senhor permitiu que matasse 30.000 homens, porque faltou temor. O que estava acontecendo lá? Estava acontecendo uma prostituição de corpos. Mulheres que estavam à porta da tenda, deitando com os filhos de Eli. Os filhos de Eli não tinham respeito, não tinham temor sobre os sacrifícios que eram representados ao Senhor. Eles zombavam, eles tratavam como coisas insignificantes. Hoje, como que isso acontece?
muitos filhos, por conta de um mundo cheio de iniquidade, podem não crer no Criador da glória. Podem pecar, zombando de muitas outras maneiras, como se o Criador não existisse. Muitos podem professar uma outra crença, sendo filhos de pais tementes e pais cristãos. Mas onde que está o problema aí? Eli não chamou os filhos a exortação firme como devia ser. É como se ele tivesse fracassado. É como se ele tivesse se tornado fraco diante dessa exortação e instrução aos filhos. Os filhos eram rebeldes? Eram, mas faltou o pulso firme da parte do sacerdote. Então, de um propósito lindo, extraordinário, vem Ana, uma estéril, e oferece um filho ao Senhor para tezê-lo com tudo aquilo que representava para o povo de Israel um zelo para o Criador. Era como um representante que estava ali aos cuidados, né, para que a presença do Senhor continuasse com o povo. E a oração de Ana é muito interessante, porque fala que o Senhor lança a cova para resgatar. Isso é muito interessante. Então, quem é o nosso resgatador? É o Filho. O nosso resgatador, ele nos resgata das trevas, da escuridão, da iniquidade, de tudo aquilo que corrompe o corpo, para a maravilhosa luz. A importância de Yeshua na nossa vida. A presença de Deus, a presença do Filho, a presença do Filho em um templo, morada, que professa crer na palavra dele. Então aí se dá para entender muita coisa. A poluição do templo. Muitos templos estão sendo poluídos, estão sendo destruídos. Por quê? O meu povo sofre, padece por falta de conhecimento. E sempre terá na história, infelizmente, até que o Senhor dê um fim, sacerdotes, entre aspas, que não auxilia o povo de acordo. Eli não estava auxiliando os próprios filhos, que se tornaram mau exemplos. E veio toda essa desgraça aí sobre a família de Eli. Hoje em dia, existe um crescente número de pessoas que demonstram serem sacerdotes, tanto homem quanto mulher, uma bagunça aí, fazendo algo para o Senhor, falando da palavra do Senhor, louvando, tendo números gigantescos de seguidores. Mas aí de repente você vê notícia que essas pessoas estão com depressão, estão com outros problemas. Quer dizer que os tementes, os filhos do Senhor, não passam por problema? A palavra do Senhor diz, como eu li em Romanos 12, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tem um problema aí. E não podemos, por conta de certos pudores da fala, do modo de falar, deixar de falar a verdade. As pessoas estão enfrentando problemas. Alguém que se coloca como sacerdote, entre aspas, tem algo aí. Tem algo aí. Até certa idade, Samuel continuou fazendo a vontade do Senhor. Samuel foi quem ungiu Davi. Samuel continuou ali como representante do Pai, para que não faltasse a presença dele sobre o povo hebreus. E os sacerdotes de hoje? Qual é o testemunho diário? Qual é o testemunho santo
que esses sacerdotes dão ao mundo. Vou colocar aí como a nação. Vou expandir para o mundo, mas a nação. Porque deve-se entender que alguém que professa uma fé e faz algo para o Criador envolvendo grande número, lá era o acampamento de Israel. Hoje em dia são muitas pessoas. Essas pessoas precisam demonstrar um sacrifício vivo, santo e diário ao Senhor, que é a própria vida, que é o próprio testemunho de vida que essas pessoas fazem da vida delas. Essas pessoas testemunham o Yeshua na vida deles, o Cristo, o Messias, testemunham a bondade, a fidelidade, testemunham a caridade, testemunham a longanimidade, a paciência, o amor ao próximo, o temor ao Criador. Essas pessoas exercem a caridade, que é um ponto mais forte da evidência, que evidencia um sacerdote, vamos dizer aí, mais um líder, um representante de uma comunidade. Essa pessoa demonstra isso? Se ela demonstra e é necessário que seja demonstrado, ela está dando um bom testemunho diário. Mas, se não, se vemos mais fama, glamour, exaltação de ego, se vemos mais bens voltados em bens, se vemos a exposição dos seus luxos excessivos, uma questão de ego, se é isso que estamos vendo, o que vamos ver lá na frente? Muitas das vezes, dizerem que estão com depressão ou com outros problemas mais. Não estou aqui colocando um julgamento, porque eu não, quem sou eu para julgar? Estou expondo questões importantíssimas que, como eu acabei de ler, eu precisei ler lá em 1 Samuel, demonstra que o Senhor não tolera. Faltou zelo? O Senhor não tolera. Tá se corrompendo, tá se prostituindo? O Senhor não tolera. O Senhor tolera até certo ponto. No sentido de que vemos muitos enriquecendo, muitos acumulando tesouros aqui na terra, muitos se demonstrando apostasias, falando coisas absurdas, que demonstra mais uma zombaria da palavra do Senhor. E que estão aí se propagando e se mantendo até certo ponto. Já chegará uma hora que o Senhor não permitirá mais. Porque como diz em 1 Tessalonicenses, tudo tem um tempo determinado e o Senhor permite. Porque a obstinação do coração do homem é grande. Mas ele vai até o ponto que o Senhor permitir. Aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, não é primeiro. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 10 diz: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os